A paz do Senhor, amados e amadas, aqui é Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Hoje eu vou falar sobre o testemunho da nossa irmã Patrícia Vieira. E o testemunho da irmã Patrícia Vieira é um pouco diferente do último testemunho que eu postei, onde a nossa irmã nos dizia que Deus a havia mantido dentro do salão de cabeleireiro por mais um tempo. E o tempo, irmãs, é do Senhor. Aquele testemunho que eu postei, né, sobre a irmã Kátia, se não me engano é o nome da irmã Kátia, muita gente disse assim, eu não entendi, eu não concordo, isso, aquilo, Deus não age assim, Deus não age assim. Minhas queridas irmãs, eu acho que a gente precisa observar as nossas considerações, as nossas afirmações, primeiro porque nós não podemos dar ordens a Deus. Nós não temos poder sobre aquilo que Deus faz. É Ele que tem poder. É Ele que tem um plano na vida das pessoas. E eu quero falar aqui para vocês uma passagem bíblica que fica no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 13. A partir do versículo 13 que diz assim... Então disse Deus a Abrão: sabe tu, com certeza, que peregrina será a tua semente em terra alheia, e servirá a eles, e eles a afligirão por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois dela sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado, e na quarta geração ela retornará para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Amém? Repare nesse trecho da promessa que Deus faz a Abraão. Ele diz, e na quarta geração ela retornará para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Ou seja, precisava a medida da iniquidade dos amorreus estar cheia para que Deus pudesse libertar o povo de Israel do Egito e levar eles até aquela terra para destruir aquele povo. Por causa de tanta iniquidade, tanto pecado. Mas para isso, até Deus estava esperando que a medida da iniquidade dos amorreus se enchesse, para que ele pudesse vir com o julgamento, com a sentença que seria trazida pelo povo de Israel. Então, minhas irmãs, Deus tem um tempo sim para tudo. Deus tem um modo de agir. Muitas vezes nós não entendemos, mas sim, Deus tem planos, Deus tem medidas na nossa vida. Muitas vezes as coisas demoram a acontecer, nós não sabemos porquê, mas Deus está no controle. Se você serve ao Senhor, a sua vida está no controle de Deus. E Ele sabe como fazer. E nós, por outro lado, ficamos tentando julgar o plano de Deus na vida das pessoas. Ficamos tentando adivinhar o que Deus está fazendo na vida do outro. Ficamos dizendo assim, Senhor, tu não pode fazer assim, não. Deus não faz desse jeito aí, não. Isso aí não é Deus trabalhando, não. Não pode ser, não. Irmã, que conversa é essa? Primeiro você precisa ser humilde e entender que você não tem nada a ver com o plano de Deus na vida do outro. O máximo que você pode fazer é sentar, observar e ficar tentando entender o que Deus está fazendo ali. Porque Deus tem medidas diferentes de trabalhar na vida de cada um. Deus não trabalha igual na vida de todo mundo, senão seria muito fácil. Mas não é assim. Os seres humanos são diferentes, têm percepção diferente. Deus sabe disso. E Ele tem um modo diferente de trabalhar na vida de cada um de nós. Então não tem nada que se estranhar que Deus ainda estivesse querendo que a irmã Kátia permanecesse dentro do salão ainda por algum tempo. Ele tem alguma coisa para fazer lá através dela, só isso. Ou pode ser outra coisa que eu não sei, eu não conheço a vida da irmã. O que eu sei é que ela ora para Deus, ela não ora a Satanás, ela ora a Deus. Então é Deus que está no controle da vida dela. E ela sente isso e eu creio. E eu creio na irmã. Mas o testemunho de hoje é um pouco diferente. A irmã Patrícia Vieira nos conta que Deus, a partir do momento que ela começou a orar e pediu uma resposta, Deus agiu e começou a mostrar coisas a ela. E quando Deus começa a nos mostrar a verdade, nós não continuamos na mentira porque nós não suportamos. Quando Deus abre os nossos olhos realmente, isso é só para quem tem coragem de pedir que Deus abra os seus olhos. E quando a irmã Patrícia pediu para Deus abrir os olhos dela naquela situação,
Aí sim ela se viu impelida a tomar uma atitude. Mas vamos ao testemunho. Eu aqui estou só narrando e você vai tirar as suas conclusões. Você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, que tem discernimento. Ouça e entenda. E diz assim a nossa irmã Patrícia Vieira. E, queridos irmãos e irmãs, tenham um pouco de paciência comigo, porque eu estou lendo mesmo, tá? Eu copio os testemunhos, eu estudo, eu vejo, para poder passar para vocês, porque tem pessoas que ficam dizendo, irmã, esse negócio aqui tá muito robótico, a irmã tá falando, tá lendo. Sim, eu estou lendo. O meu intuito aqui não é ser a melhor das melhores do YouTube, não. Não é distrair você, o objetivo disso aqui não é distrair você, é passar alguma verdade de Deus para você. Entenda. Então a nossa irmã Patrícia Vieira, ela diz assim: eu era cabeleireira colorista em um dos salões mais cobiçados de São Paulo. Pois era um sonho trabalhar com os famosos. Pois bem, Deus atendeu ao meu coração e sou grata. Quando finalmente eu estava lá, vivendo e realizando um dos meus maiores sonhos, algo aconteceu. Eu vi tantas coisas lá dentro que angustiava minha alma, mas eu ainda não entendia muito bem. Deus estava me mostrando que esse sonho meu era uma ilusão. Pois bem, passei a orar muito. Passando o tempo, quase 2 anos que eu trabalhava lá, já não suportava entrar no salão. Eu chorava de angústia para não ir trabalhar. Então, continuava orando para Jesus Cristo. De repente, quando eu olhava para as clientes sentadas, arrumando os cabelos, fazendo as unhas, eu via algo estranho. Como se alguma coisa estivesse nelas, entende? Aquilo me incomodava, por eu estar fazendo parte daquela transformação. Então comecei a pedir uma visão. Um sonho a Deus sobre tudo isso que estava acontecendo dentro da minha cabeça. Fui atender uma cliente. Ela queria ficar loira. Quando terminei o trabalho, ela já foi correndo fazer maquiagem para tirar fotos. Mas a minha vontade, olhando para ela, era de chorar, porque ela estava estranha, não parecia a mesma pessoa. E digo diferente porque pude sentir a presença de um ser maligno. Fui embora com minha consciência pesada. Neste dia, cheguei em casa com tanta dor no corpo, tão carregada, que não consegui dormir. Acordava várias vezes, sentindo a presença de pessoas no meu quarto. Comecei a orar e a repreender em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Foi quando finalmente apaguei e consegui dormir e tive um sonho. No meu sonho, eu me via fazendo o cabelo dessa cliente, a mesma da realidade, a mesma daquele dia. Quando, de repente, eu começava a sentir uma forte dor na barriga. E quando eu olhava, estava nascendo um tumor. E ele crescia dentro da minha barriga. Eu ficava desesperada e ouvia minha própria voz falar na minha mente que era por causa do que eu estava fazendo na cliente. Parecia tão real. Quando acordei, orei muito. A partir daí, perdi o gosto e o prazer por trabalhar em salão como cabeleireira. Eu também larguei todos esses costumes, abri mão de tudo para a honra e glória de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E aqui a nossa irmã Patrícia Vieira, ela finaliza o seu testemunho. Irmãos, eu lendo esse testemunho, eu vi que Deus usou com ela do mesmo terror que ele usou comigo. Sim, terror, Deus faz isso. Deus pode fazer isso porque ele é o nosso Criador e ele sabe como falar conosco. Ele sabe o que vai nos impactar, chamar a nossa atenção. Porque Deus vive tentando chamar a nossa atenção. E como Deus fez com a irmã Patrícia Vieira, foi a mesma coisa que ele fez comigo. Ele me deu uma visão aterradora.
Ele me deu uma visão do que iria acontecer, das consequências, do que iria ocorrer comigo se eu continuasse naquele pecado, se eu continuasse em desobediência desenfreada. Foi o que aconteceu com a irmã Patrícia Vieira. Eu não sei se Deus mostrou a ela esse tumor porque realmente ele ia ocorrer com ela, né? Talvez, naturalmente, os médicos explicassem depois que foi por decorrência de ela manusear produtos químicos, né? Mas talvez realmente isso fosse acontecer, talvez viesse uma consequência maior por isso. Mas o fato é que ela já estava enxergando os demônios que entravam dentro das pessoas a partir do momento que elas se transformavam. Isso é interessante de se observar. Como Deus abre a nossa visão no mundo espiritual quando nós pedimos: Senhor, me mostra o que está acontecendo. Me mostra porque eu estou me sentindo assim. Porque quando nós nos sentimos incomodadas fazendo alguma coisa, irmãos, geralmente é porque está acontecendo alguma coisa no mundo espiritual que nós não conseguimos ver. E a partir do momento que Deus abre essa janela para nós, nós conseguimos compreender tudo. Porque juntamente com a visão vem também a revelação e vem também a compreensão. E nós somos tão totalmente convencidos dessa verdade que isso impacta o nosso mundo natural, a nossa vida real, e nós consequentemente fazemos alguma mudança drástica. Isso é a maior prova do agir de Deus, porque esse agir de Deus, ele reflete diretamente na nossa vida real. Não é só algo que você viu e você traz para a sua vida real. Porque Deus te convenceu de que aquilo era verdade. O mundo espiritual é a verdade. Demônios entram dentro das pessoas a partir de certas atitudes que elas tomam. Isso é verdade. E nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. E Deus nos revela para que nós possamos tomar uma atitude e muitas vezes nós precisamos tomar essa atitude o mais rápido possível, dependendo do choque da visão. Foi o que aconteceu com a irmã Patrícia Vieira e comigo também, né? Eu acredito que quando Deus faz isso, é o mesmo que ele está dizendo: basta, eu não te quero mais aí. Solta isso, larga isso, abandona tudo isso. Eu tenho um novo caminho para ti, uma nova história para ti. Eu tô te preparando para coisas novas, para coisas maiores, para coisas melhores. Acabou. Porque novamente eu vou dizer que Deus tem um tempo determinado para cada coisa, né, na nossa vida. E é assim, minhas irmãs, que Deus trabalha, que Deus opera. E quem pode julgar o trabalhar de Deus? Quem pode abrir a sua boca e dizer: Deus não é assim, Deus, tu não pode fazer assim? Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Nós só podemos contemplar o agir de Deus, tentar compreender com a nossa pequenez, com a nossa mente humana limitada e finita, e tentar compreender e nos maravilharmos com o trabalhar de Deus na nossa vida. Amém? E que Deus possa trabalhar constantemente na nossa vida, porque Ele que está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Deus estiver no controle, irmãos, vai tudo bem para a glória de Deus. Amém? Fique com o testemunho da irmã Patrícia Vieira para a sua reflexão. Mais um e eu deixo aí para você meditar. Amém? Fica com Deus em nome de Jesus.